parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. E antes que você fosse gerado, eu já tinha te consagrado. Foi assim, através do versículo 5 do capítulo 45 do profeta Isaías, que Nivaldo da Cruz entendeu que sua batalha pela santidade não era em vão. Sua história de superação vai muito além do parar de usar drogas ou deixar a criminalidade, o que já seria sensacional. Ele queria o céu. O mesmo céu que ele anunciou com tanta ousadia, especialmente no dia de sua partida, ao dizer aos meninos da Fundação Casa: eu vou ao paraíso. E você, vem comigo? Conheça no Parte de Nós de hoje a história do irmão Nivaldo da Cruz, primeiro missionário da Aliança de Misericórdia. Nivaldo da Cruz, nome que adotou de consagração. Era um jovem que viveu na criminalidade, usava drogas e chegou a pertencer a uma quadrilha de roubo a bancos. Teve uma vida destruída e já não tinha esperanças. No entanto, Deus tinha algo maior para a sua vida, e depois de um encontro com a misericórdia, ele foi transformado. Nivaldo está entre os primeiros irmãos que começaram a comunidade Aliança de Misericórdia junto aos fundadores, e na comunidade encontrou o lugar de se entregar a Deus. Tornou-se um exemplo de superação para outros homens que chegavam nas casas de acolhida do movimento, e por isso o seu legado é importante até hoje. O Nivaldo ele foi um grande irmão, acho que acima de tudo um grande irmão, e acho que qualquer pessoa que conheceu o Nivaldo responderia a mesma coisa, né? Ele era uma presença muito forte, mas para mim também, ao longo desses 23 anos de comunidade, acho que eu posso certificar que o Nivaldo ele é quase que um expoente da misericórdia. Eu creio que o Nivaldo ele é exatamente a prefiguração para que a Aliança de Misericórdia nasceu. Porque era um menino que vivia nas drogas, que vivia, né, dentro da realidade da criminalidade, analfabeto, ou seja, ele mesmo disse isso uma vez para o Padre Henrique, né? Lugar nenhum me aceitaria como um consagrado, né? E a Aliança de Misericórdia foi o lugar onde ele pôde se consagrar. O Nivaldo, eu conheci ele em 1998. Eu participava na comunidade missionária de Vilareja e ele também participava. Era um encontro de jovens que tinha todo o primeiro domingo do mês lá. E ali a gente conheceu. Né? E depois, com o passar do tempo, com vivência, todas essas coisas assim, eu conheci a história do Nivaldo. Né? É um homem negro, bonito, muito alegre, né? E era uma pessoa assim que atraía muitas pessoas próximas dele, porque onde tem alegria a gente quer estar no meio, né? E ali a gente fui conhecendo a história do Nivaldo, né? Uma história muito sofrida, de criminalidade, né? De droga, dessas coisas todas. Então ele partilhava a experiência que ele fez numa casa de acolhida, a experiência da conversão dele. Então é uma pessoa que nos atraía muito. De um passado repleto de desafios, Nivaldo se tornou um modelo de redenção, deixando claro que uma mudança positiva é possível para todos, independentemente do passado de cada um. E o Nivaldo foi um grande irmão, né? Foi meu irmão primogênito. A gente vivia muito junto no dia a dia, no trabalho, né? Eu lembro muito, assim, ele era uma pessoa muito caridosa. Acho que esse ímpeto meu de caridade eu devo um pouco a ele. Né? A gente saía às tardes no centro de São Paulo para buscar doação de pão. E a gente ia rezando terço, voltando rezando terço, né? E com sacos de pão nas costas, mas a gente chegava sem nada em casa, né? Ficava tudo pelo meio do caminho.
Então eu vi a caridade dele, ele não tinha medo de chegar em casa com as mãos vazias, né? O importante é que os irmãos estavam com as mãos cheias. Porque ele ia distribuindo nas calçadas as pessoas que a gente encontrava, né? Então, esse desprendimento, assim, né? Não ter preocupação com isso, né? Então isso para mim foi uma de extrema importância, acho que no começo, né, da aliança. Porque nós não tinha nada, né? Era natural da gente querer para nós, né? Humanamente dizendo. Mas ele não preocupava com isso, né? Para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer Nivaldo, sempre prevalecia a ideia de que a verdadeira liberdade estava além das limitações físicas e que todos poderiam experimentá-la. Eu conheci o Nivaldo no início da comunidade, né? Que eu saí da rua e já fui direto para lá. Aí eu conheci como monitor da casa e ele foi me instruindo a caminhada lá, né? Quando eu conheci ele me falou da história dele. Foi logo na capela, né? Que estava tendo uma missa. Ele estava contando o testemunho dele para o pessoal lá. Eu estava nesse momento. E me ajudou muito porque ele usou droga, também usei droga. E aqui fui identificando, né? Eu só não roubei que nem ele fez, mas muita coisa ruim eu fiz também. E foi me ajudando. Me ajudou muito. O Nivaldo nasceu para ser líder, né? Que ele era líder de gangue no tempo, né, da vida perdida que ele vivia. E depois ele desejava muito ser padre. E com essa experiência do Nivaldo, o Padre Henrique na época morava em São Paulo, na Vila Régia, né, que acompanhava esse grupo de jovens. Ele partilhou muito com o Padre Henrique esse sonho dele, né? E ali foi um dos motivos de muita crise para o Padre Henrique, que conhecendo a história dele, talvez seria muito difícil encontrar um lugar para acolhê-lo, né? Foi aí tudo que, acho que através da experiência do Nivaldo, mexeu muito com o interior do Padre Henrique, que se questionou, falei, preciso abrir uma comunidade para que o Nivaldo realize a sua vocação. Tive vontade de ir embora, tava doido para ir usar droga de novo. Daí juntou ele e o Rogério Valadares e conversaram comigo. Não, vai embora não, fica aí, tá, que aqui você vai mudar de vida, isso aí não é pra você. Aí ele pegou e me arrastou pro canto sozinho, eu e ele. E ele começou a rezar pra mim. Eu senti o corpo pegar fogo, sabe? Um negócio diferente. Aí eu peguei e falei assim, Nivaldo, o que tá acontecendo, né? Meu corpo tá pegando fogo, tá? Ele é o Espírito Santo tá agindo em você. Isso é sinal para você não ir embora. Aí nesse momento eu já desisti de ir embora e comecei a seguir ele, fazer as coisas que ele queria, que ele mandava, eu obedecia, né? Não era pedir, para mim não era eu pedir. Ele mandava, eu obedecia como se fosse um soldado, né? Aí eu fazia tudo que ele pedia para mim fazer. Isso aí foi me fortalecendo cada vez mais e graças a Deus hoje eu tenho ele do meu lado nessas atividades que eu faço aqui. Então, a beleza da vida dos santos não é o seu heroísmo, né? Não são os seus protagonismos de grandes inspirações de necessidade. É exatamente mostrar que eles são pecadores que conseguiram vencer as suas condições, pela graça de Deus. Então, isso a gente via com o Nivaldo. O Nivaldo estava sempre com uma cruz na mão, né? E aí, aquilo ali não era uma demonstração de superstição, uma demonstração de poder, uma demonstração de autoridade, não. Ele se chamava Nivaldo da Cruz, exatamente por isso. Ele carregava a cruz para que ele não se esquecesse nem um dia da sua fraqueza. Eu vi ele andando naquele terreno com a cruzinha dele na mão. Eu não era de fazer orações, rezar, terço, ir para a capela rezar. Eu ia para a capela por obrigação. Mas quando eu vi ele andando com aquela cruzinha dele, indo direto para a capela, eu fui só olhando, daí aquilo lá me tocou e me ajudou muito, porque daí ali eu comecei a frequentar a capela por vontade própria, a fazer a adoração que eu não queria fazer, eu ia lá, sentava na capela e sempre orando, rezando o terço e tudo pelas mãos santas de Nivaldo. Um homem que se tornou exemplo vivo do carisma da Aliança de Misericórdia. Alguém que demonstrava com a própria vida que todos são chamados a experimentar o paraíso. Como eu disse, a gente sempre evangelizava muito junto, né? E uma vez eu mostrei uma música pro Nivaldo, que é aquela música do Louvor e Glória. Jovem,
quantas vezes você disse não dá mais, né? Eu mostrei essa música pro Nivaldo e ele se apaixonou por essa música, se apaixonou. E todo lugar aonde a gente ia, ele mandava eu cantar essa música. Ele falava, ei Julião, canta aquela, mano, canta aquela. Só que chegou uma hora que eu peguei ranço da música, porque todo lugar que a gente ia, ele mandava cantar essa bendita dessa música. Eu falava, Nivaldo, escolhe outra. Cheguei a gravar um monte de música pra ele e falava, quanta música bonita. E aí nós fomos pra Pedreira. Quando nós chegamos lá em Pedreira, tinha um trio elétrico na praça. Mais ou menos umas 50, 60 pessoas só na frente do trio elétrico. E uma praça lotada, como essas praças de interior, uma praça central e bar, pra tudo quanto que é canto. Carro, cada um tocando um som diferente. Falei, rapaz, isso aqui não vai dar certo. E aí eu falei com o Nivaldo, falei, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos animar, nós vamos cantar tal, e eu vou chamar você para dar o testemunho, você dá o seu testemunho e a gente ora pelo povo. Falei pra ele, mas você não pede pra mim tocar aquela música. A gente tá pensando em usar outra música aqui pra chamar a atenção das pessoas, aquela coisa. Não, Julião, fica tranquilo, mano, tá combinado e não sei o que e tal. Beleza, aí tocamos, animamos, o povo pulou, juntou mais algumas pessoas ali, essa coisa toda. Chamei ele pra dar o testemunho, falei, negão, fala aqui e tal. Aí ele começou a dar o testemunho. Aí, mano, quando o Nivaldo começou a dar testemunho, a gente começou a olhar ao redor da praça, as pessoas começaram a sair dos bares e acumular na praça. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E ele falando, e repito, ele tinha muita dificuldade com o português, ele falando tudo errado, cara, ele trocando as palavras, aquela coisa. Mas era, sei lá, parecia um imã, assim. Juro, quando nós vimos, tinha mais de 1000 pessoas na praça. Tava lotada, ela forrou. E a gente olhou, os bares começaram a fechar. Pô, me arrepia, cara, só me arrepia de lembrar. E eu tava no cantinho, eu já emocionado também, porque o testemunho dele sempre era muito forte. Não deu outra, mano. Não deu outra. Ele acabou de dar o testemunho, virou pra mim e falou, Julião, cola aqui, mano, toca aquela. Aí eu pedi o tom pro pessoal do ministério e saí cantando, né? Alguém que te ama e faz de tudo por você, dá o mundo da vida pra te ver feliz. Este alguém é Jesus, está diante de você e diz, ô jovem, pare de sofrer. O amor não cansa e nem descansa. É uma das frases mais emblemáticas do nosso irmão, que de traficante foi transformado em bom pastor, que é exemplo de Jesus e dos seus fundadores, quis dar a vida por cada uma das ovelhas que lhe foi confiada. Nivaldo se tornou para nós um ícone de misericórdia, que inspira diariamente a nossa missão e a nossa entrega. Nivaldo veio de uma família pobre e numerosa, marcada pela ausência de educação formal. Cedo, ele se viu imerso no submundo das drogas e do crime, sofrendo inúmeras perdas. Um tempo depois, ele buscou reabilitação em uma casa de recuperação para dependentes químicos. Decidindo entregar sua vida ao Senhor, Nivaldo encontrou no movimento Aliança de Misericórdia sua forma de se consagrar e de servir a Deus. Ele veio de uma história muito pobre, de família muito desestruturada, né? Acho que um desafio de viver em comunidade para ele não foi fácil, né? Ter que aprender tudo isso de novo. Então, assim, querendo ou não, a gente, acho que na vida da droga fica as consequências, né? De um limite que ele tinha, então assim, isso dificultava muito para ele, né? Então mas como ele era uma pessoa muito humilde, muito simples, logo ele colocava, né? Falou, olha, hoje está muito difícil para mim, hoje está difícil a convivência, hoje eu não estou dando conta desse trabalho. Ele tinha dificuldade com os trabalhos, o fato dele não saber ler, né? Então assim, isso era muito sofrido para ele. Mas era uma pessoa muito simples, que não tinha problema de colocar a miséria dele, os limites dele para nós, né? Então ali a gente se ajudava, né? Nesses primeiros momentos da aliança de misericórdia, a gente já estava vivendo a misericórdia entre nós, né? Esse cuidado, esse zelo com o limite e a dificuldade que o outro vivia, né? A dificuldade dele era ler, né? Ele ficava ali se matando ali, pegava a Bíblia, folhava e
querendo ler. Eu ainda dava uns toquinhos, né, pra ele. Mas não ficava tanto com ele, que tinha que fazer minhas obrigações na casa. Mas eu sempre ajudava ele a fazer alguma coisinha. E eu via que ele conseguia, eu ficava contente com aquilo. E a outra dificuldade dele era ver o irmãozinho sofrendo. Porque quando ele via o irmão sofrendo, aquilo matava ele aos poucos. Bom, o Nivaldo ele nos deixou dia 16 de setembro de 2001. Nós fomos pregar um retiro na FEBEM de Raposo Tavares. Foi muito forte esse encontro, porque era um retiro para jovens, um encontro querigmático. E na pregação do Nivaldo, ele usou a pregação do bom ladrão. E nessa pregação ele dizia, né, onde Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Nivaldo que então, anteriormente tinha sido bandido, tinha vivido uma vida no crime, falava para aqueles jovens naquele momento, gente, olha, eu também já fui como esse ladrão, já fui também um ladrão. Ele tinha ficado na FEBEM também, e ele disse, eu também já fiquei preso aqui, e hoje eu escuto a mesma voz que aquele ladrão escutou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele falava para os jovens que estavam ali naquele momento, olha, você e você e você também precisa de estar no paraíso com o Senhor. Em seu último dia de vida, Nivaldo pregou na Fundação Casa para os jovens encarcerados. No entanto, após o retorno de uma busca por um jovem perdido nas drogas, um trágico acidente de carro tirou sua vida na noite de 16 de setembro de 2001. A gente voltou para casa, era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E um menino que chamava Guilherme, que era um dos acolhidos nossos, tinha ido embora. Um menino que o Nivaldo tinha uma ligação bem forte com ele. E aí o Nivaldo falou, olha, ele foi embora porque usou drogas e eu tenho que ir buscá-lo. Já era mais de 2 horas da manhã. E aí ele foi pedir pro Padre Henrique a permissão para poder ir. O Padre Henrique falou que não, que era tarde, que era para deixar para outro dia. Mas ele insistiu muito. Ele disse pro padre, padre, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E eu preciso de ir buscar. Eu não posso deixar o Guilherme passar uma noite. Uma noite é muita coisa na rua. Sobretudo para quem usava crack. Então naquele momento o padre deixou. Para ele não ir sozinho. Então fui eu, o Rogério e ele. Nós fomos, procuramos o Guilherme. Não o encontramos. E na volta, nós estávamos rezando o terço. O Nivaldo foi no banco da frente, eu fui no banco de trás. E aí eu só acordei com a batida, né? Com a batida já tinha acontecido o acidente. O carro bateu num poste bem na curva ali, chegando perto de casa. E o Nivaldo faleceu nesse momento. Ele faleceu naquele momento. E perder pessoas não é fácil, né? E perder já assim, logo nos primeiros momentos da aliança, foi muito difícil. Nós passamos um final de semana fazendo encontro para os jovens na Fundação Casa. E eu via lá o entusiasmo dele, pregando com aqueles detentos. E depois, na madrugada, ele está morto. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas a gente acredita, né? A semente que morre, ela dá frutos. E a gente vê os frutos de tudo isso hoje também, pela vida dele que foi consumida, né? Então foi uma dor, o velório dele foi muita festa, muita alegria, né? Eu nunca tinha visto um velório daquela forma, mas a gente vê que alguém que foi até o fim, deu tudo, né? Por amor ao outro. Jesus, como ele plantou a cruz na terra para salvar a humanidade, o Nivaldo da Cruz estava sendo semeado, plantado na terra, através da sua morte, através da sua doação, para salvar a vida de um filho da aliança. Ele estava sendo plantado para que as casas de acolhida, para que o nosso trabalho da acolhida daqueles que mais precisam pudesse nascer e florescer. Um homem, ele é por aquilo que no modo como ele morre, não tanto por aquilo que ele fez. Veja o que o bom ladrão fez, né? A vida inteira pecou, no final aceitou Jesus. Mas o modo como o Nivaldo morreu, ele morreu dando a vida por alguém. Então é um grande exemplo de que nós não podemos jamais esquecer que quando nós fazemos o bem para alguém, nós estamos semeando no céu. E no tempo da colheita Deus vai responder tudo isso.
Só precisamos do amor e da misericórdia de Deus para sermos transformados e reconstruirmos a nossa história. Nivaldo da Cruz viveu neste mundo por pouco tempo, mas teve a oportunidade de sentir essa misericórdia que o resgatou do vício e lhe devolveu a sua dignidade. Não é inscrito ainda em nosso canal? Faça isso agora e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Deus te abençoe!